Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe para você que tá ligadinho no canal. Quero falar sobre Guilherme Lippe, o novo gerente de futebol do Santos. Você vai saber quais serão as funções do Guilherme Lippe, que vem em substituição a Jorge Andrade. Vamos falar também sobre jogadores que estão voltando de empréstimo no final do ano. Você vai saber quem são os jogadores e vamos falar aqui se são jogadores importantes ou não para 2022 no planejamento do Peixe. Vamos falar também sobre o Santos, que volta hoje aos treinamentos para enfrentar o Palmeiras no próximo sábado, às 16 horas na Vila Belmiro. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, Guilherme Lippe é o novo gerente de futebol do Santos Futebol Clube. Ele chega para preencher a vaga deixada pelo Jorge Andrade. O Lippe vai ter funções administrativas no Santos Futebol Clube, lembrando que a parte de futebol ficará a cargo do Edu Dracena. Guilherme Lippe atualmente estava no Palmeiras, né? Ele estava no Palmeiras e trabalhava diretamente no Allianz Parque, na gestão da arena do Palmeiras. Portanto, Guilherme Lippe é um profissional indicado pelo Edu Dracena, muito bem conceituado no Palmeiras, o Guilherme Lippe, e chega agora para esse desafio no Santos Futebol Clube. Boa sorte a ele, o Santos realmente se reestruturando na parte do futebol, após as saídas do André Mazzuco e também do Jorge Andrade. O Mazzuco foi demitido e o Jorge Andrade entregou, né, o seu cargo, deixou o seu cargo à disposição, e agora o Santos contrata Edu Dracena e também Guilherme Lippe. Meus amigos varandeiros, o Santos tem alguns jogadores voltando de empréstimo a partir do mês de dezembro. É isso mesmo. São 8 jogadores voltando de empréstimo e eu quero colocar essa lista aqui para vocês. O Felipe Cardoso, aquele atacante Felipe Cardoso, o grandalhão que jogou pelo Santos e também jogou no Fluminense, ele é jogador do Santos ainda. Ele tem 23 anos e está emprestado ao Vegalta Sendai até 1/1 de 2022, né? E pode voltar ao Santos e ser utilizado o ano que vem. Vou falar um pouquinho sobre esse jogador daqui a pouco, mas eu vou passando uma lista aqui, depois a gente discute todos os nomes. Romário, aquele lateral esquerdo que pouco jogou pelo Santos Futebol Clube, lateral esquerdo, 29 anos, está no Curitiba até 30/12 de 2021. Rodrigão, aquele Rodrigão que veio da Série B, começou até fazendo alguns gols pelo Santos e depois virou um problema, né? Tem 28 anos, está emprestado na Ponte Preta até novembro de 2021. Daniel Guedes, lembram dele? Lateral direito, 27 anos, está emprestado ao Fortaleza até 31 de dezembro de 2021. O Alex, aquele jovem zagueiro Alex, que disputou algumas partidas esse ano, tem 22 anos, está emprestado ao Famalicão até junho de 2022. O Thailson, atacante Thailson, que foi muito utilizado no tempo do Sampaoli, tem 22 anos, está emprestado ao Náutico até 30 de novembro de 2021. O Alanzinho, jovem promessa do Santos, 21 anos, está no Guarani e tem contrato com o Guarani de empréstimo até 30 de novembro também deste ano. E o Guilherme Nunes, aquele volante, 23 anos, está emprestado ao Náutico até 30 de novembro de 2021. Agora, de todos esses jogadores, eu acho que tem 2 jogadores aqui que me chamam bastante atenção. Daniel Guedes, que é um lateral direito, que tem muita qualidade, principalmente no cruzamento, tecnicamente é muito bom. O problema do Daniel Guedes, em alguns momentos, foi disciplinar. Me parece que é um jogador que não treina tão bem assim, mas tecnicamente é um jogador interessante. Está emprestado ao Fortaleza. Acho que o Santos, até pela carência que o Santos tem na lateral direita, principalmente com a saída do Pará, que não deve ficar para o ano que vem, o Daniel Guedes pode ser uma boa opção realmente para compor elenco, né? Já que o Maddson vive também um bom momento. E outro jogador interessante é o Alanzinho, perdão. O Alanzinho, que está no Guarani, tem apenas 21 anos de idade,
pode ser um jogador importante para o Santos o ano que vem, né? Também para compor elenco, é um jogador de velocidade pela esquerda, é bom driblador, é um jogador que tem uma boa personalidade, vai para cima, pode ser um jogador importante. No mais, Felipe Cardoso, eu acho que é um jogador que o Santos deve negociá-lo com outro time, ou por empréstimo, ou até mesmo pensar numa rescisão de contrato. O mesmo acontece com o Romário, com o Rodrigão. O Alex tem grandes chances de ser comprado em definitivo pelo Famalicão. O Thailson, né, é um jogador que começou muito bem no Santos e depois caiu. Não vejo potencial no Thailson para jogar no Santos. E o mesmo acontece com o Guilherme Nunes. Então, essa é a minha análise, mas eu quero ouvir a análise de vocês. Dos 8 jogadores que eu citei, eu pensaria somente no Daniel Guedes e também no jogador Alanzinho, né? Eu acho que esses jogadores, os 2 jogadores, são os que têm maior potencial para jogar no Santos o ano que vem. Lembrando que nenhum deles seria para ser titular, né? Apenas para compor elenco e dar uma nova oportunidade, tanto para o Guedes como também para o Alanzinho. Quero ouvir aí o seu comentário neste vídeo do Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Santos se prepara para a partida contra o Palmeiras. O Santos que teve folga no domingo e também no dia de ontem. E volta hoje aos treinamentos no CT Rei Pelé. O treinador Fábio Carille deve contar com algumas novidades, né? O Santos que treina hoje às 15 horas e 30 minutos. Lembrando que o Santos tem treinado sempre no período da tarde, né? O treino está marcado para hoje às 15h30, amanhã treina também às 15h30, quarta-feira, sexta-feira e sábado o Santos treina às 10 horas da manhã. Portanto, sempre treinamento em período único no Santos Futebol Clube. Agora, sobre o Santos Futebol Clube, o Carille vai contar com algumas novidades, né? O Marinho vai voltar ao ataque e também o Vinícius Zanocelo. Muita gente se perguntando, Marcão, Zanocelo ou Camacho? Depois que o Camacho se machucou, o Santos começou a vencer. Eu acho que é uma simples coincidência. O Camacho era um jogador que estava muito bem no Santos Futebol Clube, inclusive do meio-campo. Cansamos de falar isso aqui no Varanda. Era o jogador mais lúcido do meio-campo do Santos, aquele que tinha maior qualidade era o Camacho. O Zanocelo entrou bem. Depois que o Zanocelo entrou contra o Fluminense, o Santos fez uma grande partida. O Zanocelo acabou não jogando contra o Atlético Paranaense. O Balieiro jogou, fez uma partida até certo ponto razoável. O Balieiro, é claro que ele pode jogar mais do que jogou. Mas realmente o fato de o Santos ter ganho sem o Camacho me parece somente ter sido uma coincidência. O Camacho deve ficar fora praticamente mais 30 dias, né? A contusão do Camacho deve levar mais 30, 25 dias aproximadamente para ele voltar a jogar pelo Santos Futebol Clube. O mesmo acontece inclusive com o Léo Batistão. O Léo Batistão muito provavelmente deve jogar somente as rodadas finais do Santos no Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Santos, que tem alguns jogadores fora, pode contar rapidamente com o jogador Sandri. A expectativa é que o Sandri volte a jogar pelo Santos ainda na primeira quinzena de novembro. O Sandri pode pintar entre os relacionados na partida contra o RB Bragantino no meio da próxima semana. Então vamos aguardar. O Sandri já vem treinando normalmente e logo mais será relacionado pelo treinador Fábio Carille, que também vai contar essa semana com Gabriel Pirani e Kaique Fernandes, que também estão treinando normalmente. Gabriel Pirani, que teve todo aquele problema com o departamento médico que liberou o jogador, mas que ele ainda não se sente confiante para voltar a jogar. Mas essa semana, cheia de treinamentos, é muito provável que tenhamos Gabriel Pirani entre os relacionados, assim como Kaique Fernandes. Meus amigos varandeiros, a venda de ingressos continua para a partida contra o Palmeiras na Vila Belmiro às 16 horas. Lembrando que teremos a carga máxima de ingressos, torcida única, 16 mil ingressos foram disponibilizados a preço de R$40. Então, é um momento de o torcedor aproveitar nessa fase do Santos, de 2 vitórias, e prestigiar o Santos Futebol Clube. Arbitragem para o clássico definida, Rafael Claus irá apitar a partida. Lembrando que o Rafael Claus foi o mesmo que deu aquele pênalti do Vinícius Balieiro contra o São Paulo, naquele pênalti polêmico, e o árbitro da partida era o Rafael Claus, hein?
era o Rafael Claus. Então vamos aguardar e torcer para que o Santos não seja prejudicado pela arbitragem no próximo final de semana. Meus amigos varandeiros, o Santos, que poderia ser punido e ainda pode ser punido devido a ter jogado ao torcedor ter jogado uma baqueta no gramado, no jogo que o Santos perdeu para o América Mineiro na Vila Belmiro, e tudo leva a crer que o Santos será punido apenas através de uma multa. O Santos não deve perder mando de jogos, é provável que o Santos seja punido financeiramente, levando uma multa de até R$100 mil. Então vamos aguardar a decisão oficial, né, do STJD, mas muito provavelmente o Santos terá uma pena leve. É muito importante que o torcedor santista tenha isso muito claro, que qualquer ato de vandalismo pode de alguma forma prejudicar também o Santos na sequência do Campeonato Brasileiro. Então tudo indica que aquele problema contra o América Mineiro não vai acarretar perda de mando de jogos. Então uma notícia importante: o Grêmio, que deve ser realmente prejudicado aí depois dos atos de vandalismo do seu torcedor contra a cabine do VAR, torcedores que invadiram o gramado, o Grêmio sim deve perder mandos de jogos. E outra informação importante é que ontem nós tivemos um jogo importante que para o Santos na tabela, mas não foi bom o resultado para o Santos, né? O Cuiabá venceu nos minutos finais, fez o gol contra o RB Bragantino. O RB Bragantino teve uma penalidade a favor que não foi convertida em gol. E aí no finalzinho da partida, o Cuiabá fez o gol, vitória de 1-0 do Cuiabá, resultado ruim para o Santos Futebol Clube, né? Já que o Cuiabá pulou de 35 para 38 pontos e passou o Santos na classificação geral do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Santos fechou a 29ª rodada na 14ª colocação. Na 14ª colocação. Agora, o Santos hoje está mais perto, em termos de pontuação, da Libertadores do que do Z4. Isso é uma realidade, mas é importante deixar muito claro aqui que o principal objetivo do Santos continua ser fugir da zona de rebaixamento. É isso, meus amigos varandeiros, um bom final de semana, um bom feriado para todos vocês, descansem e até a noite com o Debate Fantástico, lembrando que hoje, especialmente devido ao feriado, não teremos a edição do programa Santos Total. Um grande abraço, valeu galera, tchau!